Bom dia, amados! Bom estarmos aqui mais uma vez. Agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês, né? Pedir a sua licença para chegar na sua casa, não sei onde você está vendo, talvez no trabalho, né? Acompanhar o nosso culto ao vivo, nossa live pelo Facebook. É bom, é muito bom estarmos aqui depois de uma longa temporada. Agradeço a todos pelas orações em nosso favor, com respeito à faculdade. Graças ao nosso bom Deus, Ele nos permitiu superar mais essa etapa. Mas não para de orar não, tá bom? Que é corrido, é bastante corrido. Trabalhar e estudar é gostoso, é um desafio e tanto. Mas Deus tem sido muito bom, agradeço muito a Ele. Agradeço também a você, as suas orações. Nós vamos ter uma palavra de oração para nós iniciarmos o culto nessa manhã. E aqui do meu lado está essa menina linda, a minha esposa. E ela vai orar por nós, por favor, amor. Pode falar bom dia, orar. Bom dia a todos. Oremos. Bondoso Deus, soberano Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, nesse dia, pela oportunidade, ó Deus, de levantarmos, ó Pai querido, pela oportunidade, ó Senhor Deus, que temos de adorar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação. Louvado seja, Pai, o nome do Senhor, por Jesus Cristo, que derramou sangue precioso na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado a Deus Santo por cada um que está ouvindo a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é bom para conosco. E o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor, tudo que vai ser feito aqui, porque é para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, amor. Vamos cantar. Eu não sei de que jeito você vai pegar essa letra, mas está no history do Face. Mas quando você coloca lá, a letra fica 1 segundo e some. Então, faz uma captura da tela para você poder acompanhar a letra com a gente. Nós vamos cantar do cantor cristão número 33. E vou colocar o ajudante aí. 36. Eu tô rindo porque você não sabe quantas vezes eu troquei esse número. Mas é 36 do cantor cristão. O amor de Jesus.
te salvar. Ele quer ser teu mestre. Ele quer ser teu mestre. O mestre é aquele que nos ensina. É aquele que manda e nós obedecemos. Ele quer ser o nosso mestre. Quero agradecer a todo mundo que está aparecendo ali na... só dá para ver as figurinhas lá, não sobe da maneira como está o celular ali. Espero que esteja tudo em ordem. Daqui a pouco a dona Sandra vai entrar no celular dela, vai ver se está tudo em ordem lá. Mas agradecer a todos, porque também não dá pra gente agradecer a todo mundo, que alguns irmãos abrem salas de vídeo, né, com a live, e daqui eles também não dá pra ter o retorno. Mas o importante é que você saiba que nós somos muito gratos por você estar aí do outro lado, dando esse tempo seu nesse domingo de manhã, para ouvir a palavra de Deus, para honrar a Deus, tá bom? Para glorificar a Deus. Nós somos muito gratos mesmo. Muito obrigado. Nós vamos cantar mais um cântico. Daqui a pouco vai... Não vai. Eu ia falar que daqui a pouco vai passar um nervosismo, mas é mentira, vai aumentar. Então não vai não. Mas nós vamos cantar mais. Número 365 do livro de Coríntios. Vitória em Cristo. Desculpa. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do A Bíblia nos diz que Ele não só nos dá a vitória, porque Romanos, lá no capítulo 8, diz assim que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário é fantástica, ela é única, ela é indescritível, ela é inumerável, ela não tem
não tem como nós quantificarmos, né, o tamanho da vitória que nós recebemos por Cristo, quando Ele padeceu por nós ali na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelas suas bênçãos, pelo seu amor, por tudo que Ele tem feito por nós. Nós somos tão gratos a Deus. Nas orações pela manhã, sabe, eu fico, quando a gente começa agradecendo e a gente começa se lembrando de cada detalhe, tentando se lembrar de cada detalhe para agradecer ao Senhor. E como é gostoso repetir isso cada dia, sabe? Como Ele tem cuidado, como Ele tem sido bom, como Ele tem sido bom para conosco. Um dia a gente estava perdido, um dia nós estávamos perdidos, mas Ele tão bondosamente nos buscou, nos encontrou e mudou a nossa vida. A minha alma um dia estava longe do caminho do céu, mas Jesus Cristo estendeu a sua mão para mim. Vamos cantar número 409 do livro de Coríntios. Tá certo o nome, irmão? Quando Ele estendeu a sua mão. Muito obrigado, dona Sandra, pela ajuda. Falar dona Sandra, de repente, fica desconhecido por alguns, né? Porque é a tia Sandra, Sandrinha. Então, amados, aí essa manhã, mais uma manhã, né? Nessa loucura que nós estamos vivendo, essa quarentena, que ela é necessária, nós entendemos isso. E eu tenho pedido ao Senhor que me ajudasse para falar um pouco de relacionamentos. Eu queria fazer, na verdade, uma série de estudos, né?
a respeito de relacionamentos, mais precisamente o relacionamento do casal. Esses tempos de pandemia têm mostrado umas coisas estranhas, né? Eu estava lendo umas reportagens ontem. Quanto aumentou, né? Parece que 30% o número de divórcios, o número de separações. As pessoas estão sendo obrigadas a ficar mais tempo juntas. Puxa vida, é tão estranho. Espera-se das pessoas que se amam, que queiram ficar juntas. Então a única explicação que a gente pode encontrar é que não tem amor, não é? Porque se houvesse amor, quereriam estar juntos, iriam querer estar cada vez mais próximos. Não dá para entender muito bem isso, mas é o que tudo indica, né? Eu li algumas causas, né? As mulheres com a sua tripla jornada, e os maridos não ajudam muito. Algumas causas aí que estão enumeradas, mas isso vai ficar para os próximos episódios, não perca, tá bom? Como dizia o professor nosso, como dizia o Marco Antônio, não perca o nosso próximo episódio, né? Não perca o semestre que vem, ele dizia. Mas esse tempo da pandemia, ele está trazendo assim também, aflorando muita solidariedade. Muitas pessoas estão ajudando, estão se dispondo, estão se levantando a ajudar os outros, porque muitos estão verdadeiramente necessitados, né? Perderam o seu sustento, aquilo que era o seu dinheiro que vinha todo mês, né? Com suor, com esforço, agora são privados disso, e aí ficou bastante complicado. E graças a Deus muitas pessoas têm se levantado. E esse tempo tem mostrado, né? Tem ajudado a mostrar que o amor pode fazer muita coisa. Mas também nesse tempo, uma coisa que nos preocupa é o governo ter que fazer leis para obrigar as pessoas a usar máscara, por exemplo, né? Eu entendo, realmente eu sei que essa doença, a Covid-19, ela realmente, para a maioria das pessoas, ela não vai fazer mal algum. Talvez a pessoa nem tenha sintomas sequer, não é? A grande maioria das pessoas são assintomáticas, nem vão sentir que tiveram a doença. Mas sabe o que preocupa? É que assim, aquelas pessoas que se recusam a usar máscara, realmente a maioria das pessoas que não usam máscara não vão sentir nada, não vai acontecer nada, porque é estatística, né? A maioria não vai sentir nada. Só que essas pessoas, elas se contaminam e aí elas ajudam a disseminar o vírus, a espalhar o vírus. Por quê? Porque elas não querem usar máscara. É muito estranho. A máscara, ela é uma atitude de amor, sabe? Pode ser que não faça mal para mim, mas eu usando a máscara, eu estou dizendo para o meu próximo, estou dizendo para aquela pessoa que convive comigo, que me vê pelas ruas, olha, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com você. Eu não vou deixar que a minha atitude prejudique a sua vida. Isso é muito importante nós pensarmos, sabe? Protegermos uns aos outros. A máscara não é tanto para a nossa proteção, mas ela é para a proteção de todos. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. E enquanto eu pensava em relacionamentos, depois eu preciso de um relógio qualquer, tá, amor? Enquanto eu pensava em relacionamentos, comecei estudando lá no primeiro relacionamento nosso, quando nós nascemos, a nossa família, aquela criança que precisa dos pais para tudo. Mas Deus me fez ficar retido num relacionamento que é mais importante do que todos para que o nosso convívio em sociedade, o nosso convívio com o próximo seja correto, seja da maneira certa. E o primeiro e grande relacionamento que nós precisamos, nosso relacionamento com Deus. Esse é o mais importante de todos. E aí, para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia
para a carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Eu gosto muito desse livro, eu amo muito esse livro, e os outros também. Mas aqui em Gálatas, Paulo fala com esses irmãos sobre algumas verdades das quais eles estavam sendo desviados, né? Eles estavam sendo desviados do conhecimento da palavra de Deus. E algumas conversas nesses dias que tenho tido a oportunidade com algumas pessoas me fizeram ficar aqui nesse texto, né? Me trouxeram para esse texto para que a gente pudesse falar um pouquinho. Então, eu vou tentar, tá, no tempo que nós tivemos, eu vou tentar fazer uma exposição dessa carta, verso a verso. Não vai ser toda a carta de Gálatas, é só o início do capítulo 1 e especialmente o capítulo 3, tá bom? Aqui de Gálatas, nós vamos trabalhar, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a salvação, sobre o nosso relacionamento com Deus, porque essa carta foi escrita para uma igreja, a igreja da Galácia, que eles tiveram um ensinamento correto, eles começaram corretamente na palavra de Deus, mas aí entraram alguns que tentaram desviar os ensinamentos, né, trazidos pelo apóstolo, pelo apóstolo, ele foi o fundador dessa igreja, e aí ele está enviando essa carta para correção. Então, essa carta que foi enviada para correção de do rumo daquela igreja, ela pode ser usada para nós para entender o caminho certo, tá bem? O caminho certo, porque como eu te disse, nós estamos num tempo de muita solidariedade, graças a Deus. Pessoas estão fazendo muito, mas muitas vezes nós, fazendo coisas, nós podemos nos equivocar na medida com que essas ações nossas são levadas diante de Deus. De que maneira isso interfere no nosso relacionamento com Deus? Ganhamos pontos com Deus por isso? Nós estamos mais perto do céu porque nós estamos fazendo coisas boas, estamos fazendo bem? E aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui na carta de Paulo aos Gálatas. E eu vou ler até ao versículo 10, tá bom? Eu vou ler até o versículo 10 do capítulo 1 e nós vamos orar e nós continuamos. Lemos assim na palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Oremos. Queremos te agradecer, Senhor, o privilégio, Pai, desta oportunidade, Senhor Deus, de trazer a Tua palavra, Pai amado, para todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, lá do outro lado, Pai querido, para todos aqueles, Senhor amado, que abriram, Deus Santo, essa manhã, os seus ouvidos, Pai amado, seus olhos, seus ouvidos para a pregação da Tua palavra. Agradecemos, Deus Santo, por cada um, ó Pai, suplicamos a Ti, Senhor Deus, dá, ó Pai amado, a todos ouvidos atentos, ó Pai, corações atentos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, seja explicada com clareza, Senhor Deus. Ajuda o Teu servo, Pai, esconde-me, Senhor, esconde-me atrás da cruz de Cristo Jesus. Me permita falar, ó Pai amado, da Tua palavra em verdade, Senhor Deus. Me ajuda, Pai querido, eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor amado.
Fala, Pai querido, aos nossos corações, dá-nos um bom tempo com a Tua palavra, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, encontrar em todos os nossos corações boa terra, Pai querido. Tanto daqueles que estão nos vendo agora ao vivo, quanto aqueles, Senhor Deus, que vão assistir depois, Pai amado, aqueles que vão receber, Senhor Deus, um link compartilhado e vão dar um tempinho, Senhor, para ouvir da Tua verdade, da Tua palavra. Sê conosco, Senhor Deus, por favor, Pai. Nesse tempo nós suplicamos, agradecidos, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Amém. Muito bem. Eu tenho... muito obrigado. Eu estava me situando a respeito da hora que voou. Puxa vida, mas tudo bem. Vou tentar fazer o meu melhor, tá bom? Muito bem. Paulo está se apresentando, né? O apóstolo Paulo está se apresentando, e ele começa dizendo aqui, dando uma autenticação do seu ministério, que ele fala, olha, não da parte dos homens, nem por homem algum. Nós temos episódios na Bíblia, né, de um apóstolo que foi eleito pelos apóstolos lá, né, pelos irmãos, Matias, e aqui Paulo está reivindicando aqui a autoridade, né, a autenticidade do seu apostolado. Ele diz, não da parte dos homens, nem por homem algum. E ele está fazendo isso porque o que ele vai dizer é muito importante. Ele precisa que as pessoas saibam que ele está dizendo é verdade e é da parte de Deus. Então, ele diz, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E após saudar as igrejas, Paulo, ele fala aqui, eu tenho sobre o versículo 6, inconstância dos Gálatas. Inconstância, né? Aquela coisa, a hora está aqui, a hora está lá. Ele diz assim, ó, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que aconteceu com as igrejas, o que estava acontecendo com as igrejas na Galácia? Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram a pregação da cruz de Cristo. E eles receberam a Jesus Cristo pela fé, eles aceitaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas chegaram alguns trazendo um outro evangelho que Paulo diz aqui, né? E ele diz assim, ó, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar o evangelho de Cristo. E ele diz, olha só, olha o peso disso aqui. Mas ainda que nós mesmos, de repente, não é? Pode ser que acontecesse alguma coisa e, de alguma forma, Satanás tivesse poder para fazer Paulo mudar as palavras dele. Mas ele diz aqui, ó, e aí, por isso ele diz aqui, mas ainda que nós mesmos, olha, aquilo que nós dissemos é verdade, ainda que a gente chegue aqui falando outra coisa, não acredita. Então ele diz assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E essa palavra quer dizer maldição. Seja maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E ele continua, né, dizendo, ele insiste por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo está dizendo isso porque o que eles estavam fazendo, amados, na verdade era tentar agradar a homens. Porque chegaram homens falando algumas coisas apoiados em certas verdades, né? É muito fácil você colocar qualquer coisa se você tirar os versículos da Bíblia de contexto. Então, ele está afirmando a eles, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ele faz essa introdução, e aqui, após do versículo 11 para frente, e o capítulo 12, ele faz conta algumas coisas, né, da sua conversão. Ele fala de um episódio que aconteceu com Pedro, e aí tem no final do capítulo 2, aquelas palavras maravilhosas, né? E ele diz, já estou crucificado com Cristo. Mas aqui no versículo 18, ele diz assim, ó, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus.
O que acontece aqui é que Paulo está dizendo, Paulo era um pregador da lei. Paulo, ele, se você ler em Filipenses, a gente pode ler em Filipenses. Logo, o livro lá na frente, ele diz assim, ele fala no versículo 21 de Filipenses, capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Perdão, oi? Ah, ok. Muito obrigado. Eu acho que ok. Filipenses, capítulo 3. Paulo diz assim, resta, irmãos meus, a partir do versículo 1, tá bom? Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, obra da lei. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E ele, Paulo, ainda diz assim, ó, ainda que também podia confiar na carne. Ele está dizendo, Paulo, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Loucura. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu li essas palavras para você entender por que é que Paulo diz aqui no capítulo 2, porque se torna a edificar aquilo que destruir, entendeu? Ele pregava a lei, e aí ele disse que aquilo agora é escória para ele, então, por isso ele está dizendo aqui, se eu tornar a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. E ele diz, né? Porque eu pela lei, versículo 16, Gálatas capítulo 2, versículo 18, perdão, 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que Cristo morreu de balde. Eu aceito. Obrigado. Com licença. Como diria a Mahailda, molhar a palavra, né? Molhar a palavra para ficar mais suave. Capítulo 3. Gente, capítulo 3 de Gálatas. Você ouviu o que estava saindo? Capítulo. Loucura. Capítulo 3 de Gálatas. Verso 1. A lei e a fé. Ó insensatos Gálatas. Você acha que Paulo chamaria uma pessoa de insensato assim? À toa? Sem motivo? Você chega para qualquer pessoa e fala, você é um insensato, você é um tolo, você é um bobinho. Olha o que Paulo está dizendo. Ó insensatos Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Não esquece, não perca o nosso contexto. Os Gálatas, eles ouviram a pregação do Evangelho.
A pura pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? Jesus Cristo. 1 Coríntios 15. Está para trás. 1 Coríntios 15, versos de 1 a 4. Muito bem. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, depois pelos 12, né? Aqui eu falei versículo 4. São dois versículos que falam que deixam o evangelho, resumem o evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o evangelho da salvação. Este é o evangelho que salva. Este é o evangelho que nós precisamos crer para sermos salvos e para agarrarmos a mão que Deus estendeu para nós. Esse é o evangelho. Esse é o puro evangelho. Nós temos lá nós temos 4 narrativas do evangelho, né? Que falam como se deu o acontecimento até que o evangelho fosse consumado, né? A vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os Gálatas receberam essa pregação. Eles receberam essa mensagem. Essa é a mensagem que era pregada. Essa é a mensagem que foi pregada. Mas aqui no capítulo 3, Paulo está dizendo para eles: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem encantou vocês para não obedecerdes à verdade? A vós, olha, justamente vocês, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Olha, eu apresentei o sacrifício de Jesus Cristo completo, o sacrifício dele na cruz. Como é que pode vocês terem se desviado, né? A vós, justamente vós, não é? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. E ele faz uma pergunta, versículo 2. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para eles: vocês começaram do jeito certo, começaram pelo Espírito. E agora vocês vão acabar pela carne. Carne, quando você ouve essa palavra carne, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo desta carne. E tudo que ela pode fazer. Sabe? As nossas boas ações, as nossas doações. Por favor, nós precisamos fazer doações. As pessoas estão precisando de nós. Eu só não quero que você confunda que aqui tentaram fazer com esse povo. O que eles estavam dizendo, o que aqueles pregadores chegaram falando coisas novas para eles. Eles chegaram falando que eles precisavam guardar a lei. Sabe o que é a lei? Você sabe a lei? Qual lei eles estavam querendo que eles guardassem? Você conhece a lei. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Né? E começa com: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Não é? Essa é a lei. Oi? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? O Senhor Jesus Cristo falou isso. Eles ouviram que eles precisavam: muito bom, vocês acreditam em Jesus Cristo, receberam a Jesus Cristo pela fé, que bom. Agora falta vocês guardarem a lei, tá bom? Porque sem a lei vocês não vão ser salvos. Isso que falaram para eles. E eles acreditaram. E eles estavam desviando, estavam voltando, estavam preocupados. A gente precisa guardar a lei, senão nós não vamos ser salvos. É isso que esse povo estava fazendo. Por isso Paulo os chama de insensatos. E ele repete: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, fé, unicamente fé,
crendo na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o começo deles. Fé, crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por eles. E aí todos os seus pecados foram limpos, foram pagos. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário é o único pagamento que Deus aceita pelos pecados. Eu vou repetir isso. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é o único pagamento que Deus aceita pelos pecados. Talvez alguns fiquem tristes, né? Porque quando chegam ao final do dia, cansados e fez tanta coisa, e suou, cansou, né? Aí fala, puxa vida, hoje eu paguei um monte de pecados. Desculpa, você não pagou nada de pecado. Você acrescentou um pecado aos seus pecados, dizendo que você pode fazer alguma coisa. Fica bravo comigo não, fica bravo com a Bíblia, tá bom? Fica bravo com Deus. Não fica bravo com Deus não, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É melhor você aceitar e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem para dizer. Paulo estava falando com os Gálatas, né? Os chamou de insensatos, porque eles estavam trocando tudo aquilo que eles receberam, aquela maravilhosa graça de Cristo, né? Receberam o pagamento dos seus pecados, o perdão de todos os seus pecados, por aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Isso para o judeu era muito fácil entender, porque desde todo o tempo Deus veio prefigurando o que ele ia fazer na cruz do Calvário. O sacrifício dos animais lá no templo, todo aquele sangue derramado, um dia seria encerrado, né? Encerrado, porque aquilo só estava apontando para o sacrifício perfeito que seria feito um dia na cruz do Calvário. E Deus fala, né? Havendo feito uma vez expiação pelos nossos pecados. Ele é o nosso único e suficiente Salvador, o nosso único e suficiente sacrifício. Vamos voltar aos Gálatas. Paulo continua, né? Será em vão que tenhais padecido tanto? Estou no versículo 4 de Gálatas 3. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Eu estou aqui em Gálatas. Romanos, capítulo 4, verso 16. Paulo está falando aqui de Abraão, tá bom? Aí ele diz assim, porque lá ele disse, né? Todos aqueles, pois, que são da fé são filhos de Abraão. Eu li isso. Nem lembro se eu li isso. Cadê? Assim como Abraão crê em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E aí, aqui em Romanos capítulo 4, nós lemos assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança, falando de Abraão, ele está dizendo, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Então, ele diz, voltando para Gálatas, capítulo 3, verso 7, ele disse, né? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E ele diz, olha, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, gentil é todo aquele que não é judeu, tá? As outras gentes.
que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus precisava começar com alguém, tá bom? Ele começou chamando esse homem Abraão para constituir a nação que viria a ser bênção para todas as famílias da terra, tá bom? Em ti serão benditas, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, com o crente Abraão. E ele diz aqui, versículo 10, muito importante, preciso que você preste muita atenção nisso. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão... Que isso? Pareceu um sósia meu falando. Ai. Toquei onde não devia. Volta. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Isso é muito sério. Amado, isso é muito sério, meu amado, minha amada que está me ouvindo. Amado de Deus. É muito sério o que ele está dizendo aqui. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Quem são esses que são das obras da lei? Aquelas pessoas que estão tentando fazer coisas. Olha, presta muita atenção nisso. Não estou dizendo que é errado a gente ajudar o próximo. Eu estou dizendo que ele está colocando aqui que as obras da lei, pessoas tentam fazer as obras da lei, mas com um objetivo, de galgar, degraus para poder chegar a Deus. Isso é impossível. É impossível pelas nossas obras nós chegarmos a Deus. É impossível. Ele disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Eu estou lendo a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Em outra carta, Paulo explica o que ele está dizendo aqui. Ele fala: se você guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, você se tornou culpado de todos. Porque aquele que disse: não darás falso testemunho, também disse: não matarás. Se tu, pois, não... Acho que lá ele fala do adultério, eu não lembro qual foi, não lembro o que ele disse agora, mas ele colocou o exemplo assim: se você não comete adultério, mas você mata, você é transgressor da lei. Se você mente, você é transgressor da lei. Não darás falsos testemunhos, a palavra de Deus. Então, é impossível ao homem nessa carne guardar a lei. Permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, e ele diz, no versículo 11, ele faz a constatação: e é evidente que pela lei, versículo 11, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É muito sério. Por isso Paulo chamou os Gálatas de insensatos. Por isso Paulo os advertiu. Por isso Paulo disse lá no capítulo 1: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Porque tentar viver pela lei após descobrir, após receber a verdade da graça salvadora da obra de Cristo na cruz do Calvário, é loucura. E tentar chegar a Deus diminuindo de qualquer forma que seja a obra redentora feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é loucura. É loucura. Porque é só a cruz. É só a cruz e mais nada. Ele diz, versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé.
Mas o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E ele acabou de dizer, por elas viverá, perdão. E ele acabou de dizer que não é possível alguém ser justificado pela lei, fazendo, guardando as obras da lei. Versículo 13, Paulo continua. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele morreu a nossa morte, amados, para que nós vivamos a sua vida. Ele morreu a nossa morte. Ele se fez maldição em nosso lugar. E continuando, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Eu vou pular aqui para o versículo 19. Eu vou ler esses versículos aqui. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança ou o testamento anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aí a pergunta que muitos podem se fazer, né? Logo, para que a lei? Por que a lei então, amados? Paulo explica, versículo 19. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Sabe quem é esse medianeiro? Sabe quem é aquele mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Versículo 21, mais uma pergunta. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Né? Porque ele deu a lei para a gente seguir e a gente não consegue chegar a ele pela lei? Ele está perguntando, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Sabe o que a lei fez? A lei apontou o dedo para mim e para você e disse, você é pecador. Você não pode cumprir a lei de Deus. Isso é o que a lei fez. A Escritura, a lei que ele está dizendo aqui, encerrou tudo debaixo do pecado. Em Romanos, Paulo diz, deixa bem claro, né? Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele diz assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Porque se a lei não disser, se nós não olharmos para a lei da maneira correta e não entendermos que nós não podemos fazer nada para chegar até Deus pelas nossas obras, nós não vamos ter a lei da maneira correta, como ela foi dada para nós. Ela só foi dada para isso, para dizer, você é um pecador perdido, você precisa de Cristo. E ele diz, versículo 25, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, não precisamos mais de guia, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não se esquece que aqui ele está falando com uma igreja, pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Se você não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você não se encaixa nisso. Você precisa aceitar a Cristo, tá bom? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Que batismo é esse que ele está falando agora? Batismo. A palavra batismo, rapidamente, vem do grego baptizo, mergulhar, imergir. Todos aqueles que estão imersos em Cristo já se revestiram de Cristo. Nisto,
Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É importante aquela palavra, tá? Se sois de Cristo. Se você recebeu a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você é de Cristo. E se você não fez, você pode fazer isso agora. Sabe, é muito simples, porque Ele fez tudo. Ele fez tudo, Ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue. O único sacrifício aceitável para Deus. Eu tenho assistido os irmãos pregando, e quantas vezes foi dito, né? Eu não me lembro qual deles que pregou, mas o pastor Paulo também uma vez pregou, ele pregando, ele disse: e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 27, né? Quase todas as coisas, Hebreus 9, não sei se é 27, mas quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Que eu estou confundindo com o versículo que diz que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não sou muito bom de números de versículos, não. Mas se você não tem Cristo como teu Senhor e Salvador, faz isso agora. Ora ao Senhor, pede a Ele para entrar no teu coração, para salvar a tua alma. Abdica das tuas obras. Reconhece que, pela lei, ninguém pode chegar a Deus. Como nós vemos, Gálatas, capítulo 3, versículos 10 e 11. Como nós lemos aqui, ninguém pode chegar a Deus pelas obras. Pensa nisso. Nós vamos a Deus em oração. Tem mais um canto que eu gostaria de cantar também, mas nós vamos orar primeiro a Deus. Quero que você tenha a oportunidade de receber a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Pode chegar aqui, irmão, por favor. Vamos a Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer o privilégio santo, Senhor Deus, de expor a Tua Palavra, de falar ao Senhor Deus das Tuas bênçãos, da Tua graça, do Teu amor, da Tua obra maravilhosa na cruz do Calvário, Senhor. Querido Deus, talvez haja, Senhor, lá do outro lado, pessoas que nos estão acompanhando, que nos estão ouvindo, Senhor Deus, e dentre eles, Pai, pode ser que haja pessoas que estão confiando, Senhor, nas Suas obras. Eu peço a Ti, Pai, ilumina esse coração, ilumina essa mente, Pai. Permita, Senhor Deus, que haja o entendimento, Senhor, de que somente a cruz de Cristo Jesus pode salvar. Permita, Pai, que essas almas preciosas, Senhor, possam, Pai amado, nesse momento, Senhor Deus, ou quando ouvirem o Pai amado, quando ouvirem a pregação, quando assistirem, Senhor Deus, que eles possam, Pai, reconhecer os seus pecados, entregar-se a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, ouve, Senhor, a oração daqueles que estiverem pedindo a Ti nesse momento, Pai, suplicando a Tua graça, o Teu favor. Aqueles que estão tentando, Pai, que estão suplicando para aceitar a Tua salvação pela fé, unicamente pela fé. Salva almas preciosas, Senhor Deus. Ouve, Pai querido, a oração daquele coração, Pai, que talvez não consiga mesmo pronunciar palavras corretas. Não há necessidade, Pai. O Senhor pode ler os corações, Senhor Deus, muito antes que todas as palavras. A um coração contrito, diz a Tua palavra, a esse ouves. A esse o Senhor não vai desprezar, Pai. Muito obrigado, Deus Santo. Permita, Pai, que haja, Senhor Deus, uma compreensão correta, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai. Salva almas preciosas, nós suplicamos, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Amém. Amém. Então, nós vamos terminar com um cântico. Esse cântico fala que um dia nós vamos morrer. Você vai morrer, né? Talvez o crente não morra. O crente pode ser arrebatado. Esse é um assunto mas esse é assunto para outra ocasião. Ore pelo tempo que, quem sabe, Deus nos providencie de estudos, tá bom? Mas se você é salvo em Cristo Jesus,
dia você vai voar. Um dia você vai voar. Eu, minha esposa, e tantos quantos aceitaram a Cristo, nós temos essa fé, nós temos essa esperança. Qualquer dia, quando eu morrer, eu voarei. 378 do livro de Coríntios. 407 do livro de Coríntios. Tô bom com números hoje. E assim nós nos despedimos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Se você ficou conosco até agora, é porque Deus tem falado ao teu coração. Então eu agradeço muito. Deus te abençoe. Um bom domingo, bom almoço, um bom tempo com a palavra de Deus. E não se esquece, Cristo e somente Cristo. Tchau. Tchau, Deus abençoe.